E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. E hoje vamos ver duas coisas interessantes aqui. A primeira coisa que nós vamos ver é o wrapper de erro do Go. No Go você pode embrulhar, né, fazer o wrap de um erro em outro erro. Então, quando você tem aquele erro que acontece numa função lá embaixo e ele vai retornando, você pode embrulhar mais informações nesse erro, né, e voltar embrulhando o próprio erro um no outro. Fica meio confuso de falar assim. Vamos ver o código, que olhar o código é sempre melhor, né? Deixa eu ir para o início aqui. Olha só, aqui nós vamos ter aquele cenário clássico, uma função que chama outra, que chama outra. Então são três funções aqui, que uma vai chamar a outra, né? E, de propósito, elas vão dar erro e vão embrulhar o erro uma da outra. Então, quando a primeira retornar o erro, ele vai ser embrulhado na segunda, que vai ser embrulhado na terceira, né? Vai fazer o wrapper de erro. E aí, depois, nós vamos fazer... botar esse print na tela, né? Botar o log na tela. Nós vamos colocar o erro normal na tela, aliás, nós vamos colocar aqui, né? Nós vamos colocar o erro normal na tela. Depois nós vamos usar o parâmetro, né? Printf na verdade, error f, porque o printf não tem o %w, só o error f tem. E aí o W faz o unwrap desse erro, né? Ele já desembrulha o erro para você poder fazer um print, e aí nós estamos dando o print aqui embaixo. E finalmente nós vamos, enfim, dizer se um erro é de algum tipo. O error is te diz se um erro é de algum tipo. Como a gente declarou aqui, ó, né? A gente declarou uma variável, a gente pode dizer que esse erro é um erro user not found, ou, enfim, é útil para você tomar decisões dentro do seu programa. E finalmente nós vamos fazer um looping aqui, que esse looping vem desembrulhando os erros e printando um por um na tela, e é claro, vai ser na ordem inversa do que ele foi embrulhado, né? Vamos ver isso rodando? Olha lá, né? Primeiro simplesmente printou o erro normal, depois printou o erro com o wrapper, né? Aí aqui a causa do erro, e aí ele passou pelo looping printando um por um. Enfim, isso é muito útil quando você tem aplicações mais complexas, porque o erro é uma interface, né? Quando a gente entra aqui no error é uma interface, né? Se você ver aqui, olha só, tá vendo que error é uma interface? E a única coisa que ele precisa realmente ter é essa função error que retorna uma string, que é o que vai ser colocado na tela, né? Então, você pode criar os seus próprios erros, colocando mais informação, colocando, por exemplo, o número de linha, o arquivo que deu erro, e qualquer informação que você queira. E aí é muito útil para você fazer isso. O recurso de wrapper tem em outras linguagens também, é muito útil. Eu, francamente, não tenho o costume de usar, mas isso é uma falha minha. Eu deveria usar, e inclusive eu vou me esforçar para começar a usar, porque eu tenho aplicações gigantes que me dão problema para depurar, porque são, enfim, coisas complexas que acontecem em várias camadas. E isso daqui ajuda muito, você poder saber da onde veio aquele erro e não só de onde veio, mas por onde ele passou, né? Qual foi, quem chamou essa função que está dando erro e quem chamou ela e assim por diante. Enfim, outra coisa também que eu quero mostrar hoje é que o nosso projeto do Empreendedor Dev está melhorando. E um dos filhos do projeto Empreendedor Dev é a linguagem Filo, né? Que é a nossa linguagem de configuração, substituiu o Lua, e ela ganhou um recurso interessante. Ela tem aqui vários exemplos, né? E entre os exemplos, a gente tem o exemplo do Marshall e Unmarshall.
E aí, o que é o Marshall e a Marshall? É igual acontece com o JSON. Você poder transformar uma struct Go em código filo e código filo de volta na struct Go. Caso você queira persistir uma struct em filo ou mandar para um script processar e etc. Aqui está o exemplo, o código ficou bem legal, ficou igualzinho fazer o Marshall e Unmarshall de JSON no Go, só que em vez de ser JSON, é filo. E aí, enfim, ele processa a linguagem, então, por exemplo, né, aqui, né, nessa estrutura, ele vai processar esse trecho aqui, né, esse trecho aqui, ele vai transformar em 8.080, porque ele vai fazer a conta, né? Mais 8.000 mais 80, ele vai fazer a conta e port vai estar em 8.080. Só para demonstrar que ele consegue fazer a conta. Aqui também, né? Ele vai fazer 2 vezes 5, enfim, ele consegue fazer as contas dentro do Marshall e Unmarshall. Vamos ver isso rodando? Go run. Opa. Deu certo. E olha só, né? Aí aqui tem todas as possibilidades, né? De struct para filo de volta para struct, de mapa para filo, de mapa de volta para struct complexa, tá vendo? Ó a complexidade aqui, né? E de volta também. Enfim, ele já consegue processar bem direitinho. E filo tem um format igualzinho o format do Go, só que é claro, o Go format formata linguagem Go. O filo format, FMT, né? Filo FMT, ele formata filo. Então isso daqui já está respeitando o formato da linguagem, que é igual ao do Go, tem um utilitário para formatação. E esse monte de parênteses no final aqui, isso é tradição do Lisp, tá? Então é assim mesmo, não vai para fechar eles aqui embaixo, não. E é isso, galera. Agora nós vamos voltar para o bate-papo. E se você quiser participar dos nossos encontros, é sábado, às 14 horas. E os links estão no nosso canal e também na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Até mais para vocês.